Boa tarde! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Chegando para mais uma live. Boa tarde com vocês, tudo bem? Entrando aqui às 14h02. Desculpem aí algum barulho por aí. Mas vamos começar. Hoje eu estou aqui para falar de um assunto que foi uma virada de chave na minha maneira de educar o meu filho, de olhar para as crianças também, de olhar para a minha vida, como eu levava a minha vida. E eu quero trazer isso para vocês hoje aqui. Boa tarde! Sejam muito bem-vindas aqui a mais um Papo de Mãe, nossas lives de quinta-feira. Agora essa live vai ser às 2h da tarde, de quinta, e de terça-feira, oiê! E de terça-feira às 20h da noite, às 8h da noite. Tudo bem, Fê? Que bom te ter por aqui. Vamos lá? Vamos começar a nossa live? Então, gente, primeiro, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. O meu nome é Gabriela Panzarini, eu sou mãe do Lucas de 3 anos, sou educadora parental e hoje eu ajudo, né, as mães, as mulheres, né, nós a lidarem, né, com a educação dos filhos sem bater e sem gritar, tá bom? O que pode ser um desafio você tá encontrando isso por aí, mas é super possível sim a gente trazer mais leveza e autoconhecimento para nossa maternidade. E eu sou prova disso, tô aqui para te mostrar como fazer isso também na sua vida, né? Afinal, a gente sonha tanto em ser mãe, e aí quando a nossa ficha cai, a gente não consegue lidar com o que está acontecendo, com as mudanças que a maternidade traz na nossa vida. Então é possível sim não gritar com os filhos, não enlouquecer, não bater, não pirar na batatinha. Então vamos juntos que eu quero te mostrar como que a gente pode fazer isso. E essas três coisas, né, que eu vou dizer aqui para vocês, elas foram de experiência própria, mas até o final da live eu vou te contar quais são, tá bom? Então o tema hoje é sobre as 3 atitudes, né, os 3 passos aí que eu segui para parar de gritar com o meu filho. E eu vou te falar que eu não lembro da última vez que eu gritei com ele, assim, de gritar mesmo, né? E assim, existe, gente, uma grande diferença entre gritar e falar com firmeza, tá bom? Gritar, de fato, é quando a gente perde o controle. É quando a gente, na nossa cabeça, né, já tentou de tudo e fala, tá fora de controle, e aí eu começo a gritar, eu começo a me desesperar. É isso que a gente não quer, né? Se desestabilizar emocionalmente. É importante dizer que a gente só acontece com a gente aquilo que a gente permite, ok? Não é o filho que faz a gente ficar irritado, não é o marido que faz a gente ficar irritado. Sim, aquela situação pode ser uma situação desafiadora, mas só você dá permissão para que aquilo te desregule emocionalmente. E é aí que a gente grita, é aí que a gente perde a paciência, e é aí que a gente, né, tem atitudes mais acaloradas e mais violentas. Na maioria dos casos, nós estamos desregulados emocionalmente, tá bom? Ninguém tem ninguém dá um tapa no filho, um grito no filho, porque tá regulado emocionalmente, ok? Essas duas coisas são distintas, elas não andam juntas, tá? Quando a gente tá regulado emocionalmente, a gente consegue levar essa situação de uma outra forma, ok? De acordo sobre isso? Então, na verdade, por que eu gritava, né? Eu gritava porque eu estava desregulada emocionalmente, porque eu não conseguia voltar para aquela situação de normalidade. Então, qualquer coisa eu ficava irritada. Qualquer coisa que acontecia que saía do meu controle, eu ficava irritada. E eu sei que pra você pode estar acontecendo a mesma coisa, tá bom? Quem se sente irritada aqui com qualquer coisa que o filho faz,
Coloca aqui pra mim um foguinho, alguma reação. É verdade. A gente, às vezes, perde a paciência por conta de uma mínima coisa. E aí a gente faz do nosso dia gritos atrás de gritos, né? A gente fala aqui em São Paulo, tiro, porrada e bomba, né? Por quê? Porque a gente não tem resiliência emocional. Então, qualquer coisa tira a gente desse termo. E é muito diferente quando eu falo gritar e falar firme, tá bom? Quando a gente fala firme, é outra coisa. A gente fala com firmeza, fala com objetividade, de forma intencional e também faz aquilo que tá falando, tá? Não é assim, sai daí que eu vou te pegar. E aí sai daí que eu vou ter que aí te tirar daí. E sai daí que eu vou ter que te tirar daí. Você fica 5 minutos falando isso. A criança não tá acreditando em você. Fica claro isso, né? Então, se você não for ali, de fato, tirar ela de onde ela está e fazer aquilo que você está falando, fica difícil dela acreditar em você. Então, muita gente fala, mas meu filho não me respeita, não acredita em mim. É claro, você fala o dia inteiro e não faz nada, e não toma uma atitude, e não vai lá e tira a criança, tira o objeto de perto da criança que pode machucar, que pode acabar com ela. Então, assim, é muito diferente essa situação de você ter que gritar com o filho e se descabelar e culpar e violentar e agredir emocionalmente também, né? Falando 10 mil coisas que vão ferir essa criança emocionalmente e você ir lá e tomar uma atitude e proteger e tirar essa criança, né? Você pode falar com firmeza, falar uma vez, falar duas, cara, na terceira você vai lá e toma uma atitude. Tá? Vai lá, nem que essa atitude seja chegar perto dessa criança, abaixar, fazer contato físico, olhar no olho dela e falar com firmeza aquilo que você precisa dizer. Por exemplo, ela tá ali batendo no irmão. Não vai adiantar você ficar daqui falando pra ela não bate, não bate, não bate. Você tem que ir lá e tomar uma iniciativa. Ir lá e tirar essa criança perto de uma e da outra, conversar com essa criança que tá batendo, acolher a criança que tá apanhando. A gente precisa sair da nossa situação de eu vou ficar aqui, eu vou falar e a criança vai me atender. Isso não vai acontecer. Tá bom? Então existe uma grande diferença entre a gente gritar, se desconcertar emocionalmente e ir lá e tomar uma atitude. Ir lá e com firmeza, com gentileza, com educação, como você gostaria que tivessem te chamando a atenção, né? Ir lá e tomar uma atitude. Ir lá e tirar essa criança, ok? Então, existe uma grande diferença. E quando eu percebi por que eu gritava e que a forma que eu gritava não era uma forma que estava assustando ele, não estava ensinando nada para ele. Porque eu lembro muito bem que teve uma vez que eu gritei com ele e ele se assustou assim, ó, e ele tomava um susto assim. E aí eu falei, nossa, tadinho, né? Eu assustei ele. E não era só o meu tom de voz. E eu comecei a perceber que algumas vezes ele ficou muito reativo. Às vezes eu não estava nem chamando a atenção dele, nem falando nada, mas ele já entrava em estado de alerta. Por quê? Porque isso já foi treinado e já estava guardado no cérebro dele. Como, opa, atenção. Atenção, alguma coisa vai acontecer. Minha mãe vai gritar, alguma coisa vai acontecer e eu não sei como é que eu me comporto, o que eu tô fazendo, o que eu não tô fazendo, né? Então eu comecei a olhar para isso e percebi que aquilo não estava sendo benéfico pro meu filho. Eu não estava ensinando nada para ele. Que a minha falta de controle, né, emocional estava sendo passado para ele. E ele não sabia mais o que esperar daquela mãe que estava totalmente desregulada emocionalmente. E aí eu comecei a olhar, por que eu gritava? O que acontecia comigo? Quais eram as situações que faziam com que eu gritasse?
E eu comecei a mapear isso dentro de mim. E a partir do momento que eu comecei a mapear isso dentro de mim, eu percebi que quando eu estava mais cansada, né, do dia exaustivo, das tarefas, dos compromissos, eu ficava mais irritada. Quando eu estava atrasada, eu tendia a ficar mais irritada. Então eu tinha aqueles horários, eu tinha que chegar no horário, eu tinha a pressão do horário, e aí aquilo também me gatilhava muito e eu ficava mais irritada. Então você começa a mapear situações que não é o seu filho que faz, ele é uma criança de 3 anos. Lembre-se, ele só permite que você permite, na verdade, que as situações que ele te gatilhem te atinja, tá? Então, é muito um lugar também da gente ser responsável por aquilo que não que o outro faz, mas aquilo que bate na gente, a situação que o outro faz. Então, por exemplo, uma pessoa veio, cumprimentou todo mundo e não me cumprimentou, né? Eu posso ficar muito chateada com isso, pensar, nossa, eu fui ignorada, nossa, eu fui humilhada, nossa, não sei o quê. Ou eu posso simplesmente olhar e falar, bom, acho que ela não me viu, né? E passar a bola pra frente. Então, são 2 formas de olhar para a mesma situação. Então, quando a gente olha assim também pro filho, nossa, peraí, eu acho que ele tá fazendo isso, mas acho que ele tá com sono, mas acho que ele tá com fome, né? Então, é outra forma de ver a mesma situação. E quando a gente grita com os filhos, a gente também precisa ter esse olhar investigativo sobre nós também. Não só sobre o filho quando ele faz aquela birra, né? Mas quando nós também. Porque, querer ou não, gritar, dar um chilique com o filho, não aguento mais, você não para. Isso é uma birra. Entendem? Isso é uma birra de um adulto. Só que esse adulto, ele já tem cérebro desenvolvido, ele deveria, né, já ter formado dentro de si, né, outras ferramentas emocionais, né, para lidar com aquela situação. Não só gritar, bater o pé e, enfim, e falar, não aguento mais, você não para, você vai ver o que vai acontecer com você. Isso é uma birra de adulto. Então, nós muitas vezes julgamos os nossos filhos, mas muitas vezes a gente faz igual. A gente não sabe lidar de outra forma com as situações. Então, muitas vezes, seu filho está querendo te dar uns avisos e você não está vendo. E você só está achando que a culpa é dele. Então, quando a gente se permite o quê? Descansar, quando a gente se sente cansado. Quantas vezes a gente está cansada? Você até tem tempo de descansar. Mas aí você fala, deixa eu adiantar a janta. Deixa eu passar aqui um aspirador nessa casa. Deixa eu estudar. Deixa eu ler um livro. Porque a gente tem essa necessidade de estar sempre produzindo e a gente não descansa. E a gente não desliga 1 minutinho sequer. E aí quando o filho acorda, a gente tá como? Mais cansada ainda para lidar com as demandas do filho, sendo que é ele que realmente importa. Nossos filhos não são nossas prioridades? E muitas vezes eu vejo mães tendo a casa como prioridade. É importante a gente ter uma casa limpa, organizada? Sim! Mas mais importante que isso, gente, é a gente estar presente na vida dos filhos. Estar presente emocionalmente na vida dos filhos. E é muito difícil isso, porque eu vim de uma criação de uma mulher que não para um segundo. E pra mim, às vezes, olhar minha casa bagunçada e falar, peraí, eu vou fazer alguma coisa pra mim. Eu não vou limpar a casa, não vou fazer isso, lavar a louça. Eu vou ficar aqui, vou ler um livro, vou ouvir uma música, vou descer, vou fazer um exercício na academia do prédio, vou dormir, vou descansar. Vou desligar. Quantas mães vêm até mim exaustas? E aí gritam com os filhos, perdem a paciência e depois se sentem extremamente culpadas. Por quê? Porque a gente não sabe parar. A gente não sabe mais parar. E quando a gente para com o celular aonde? Na mão.
e fica lá vendo aquilo, vendo. Virou o nosso descanso agora? Ficar com o celular na mão, no Instagram, consumindo conteúdo, vendo aulas, cada vez mais coisas. Esse virou o nosso descanso agora? E aí, quando os nossos filhos estão perto, pronto, a casa cai. Que nem agora vai entrar período de férias, né? Férias escolares. Nossa, porque a escola não virou um lugar onde a criança vai se desenvolver emocionalmente, vai conviver com outras crianças, vai ter criatividade, habilidades motoras, socialização, né? Não. Virou o quê? Eu coloco minha criança porque aí eu consigo fazer tudo que eu preciso. Né? E muitas vezes o que é esse tudo que você precisa? Então, muitas vezes a gente precisa ver quais são realmente as nossas prioridades. É estar com o meu filho de forma presente, de forma efetiva, olhando para as necessidades dele, ou estar com uma casa arrumada, tudo certinho, tudo organizado, comida feita. A gente vai conseguir, às vezes, equilibrar isso? Vai, em alguns dias. Em outros, não. E tá tudo bem. É importante que a gente entenda que 100% todas as coisas, todas as vezes, isso não existe. Isso é algo irreal, né? O ideal, né, da nossa ideia, da nossa imaginação, a realidade é outra. E nós estamos cada vez mais desempenhando mais tarefas e cada vez mais sem paciência. E o que sobra para o filho? Migalha. Sobra a televisão ligada o dia inteiro dentro de casa, essa criança hipnotizada na tela. O celular também outra forma de hipnose. A criança fica assim, parada. Não responde mais estímulo. Você pergunta as coisas, a criança não fala. Mas aí eu não grito, né? Aí eu não grito o dia inteiro. É a única coisa que consegue deixar essa criança parada. Então eu não sei me relacionar com essa criança de uma outra forma. A gente precisa ampliar o nosso olhar sobre o desenvolvimento dessa criança e perceber que, de fato, a gente precisa rever esses vínculos. Então, você que se sente muito culpada em gritar o dia inteiro com os filhos, eu quero te dizer uma coisa. Existem outros caminhos. E a culpa nos diz que sim, existe outro caminho. Você pode fazer diferente. Mas isso só vai depender de você. Vai ser fácil? Não. Vai te demandar esforço e trabalho, né? E autoconhecimento. Mas isso só vai depender de você. Tá bom? Então, voltando aqui ao nosso tema, porque se deixar eu fico falando até amanhã. Como eu consegui parar de gritar? Primeiro, olhando pra mim, por que eu gritava? Quais eram meus gatilhos? O que acontecia comigo? O que me tirava do prumo? A partir do momento que eu comecei a olhar para isso, eu comecei a perceber que não era com meu filho, era comigo. E aí eu comecei a mudar em mim, a relacionar comigo mesmo de uma forma diferente. E isso fez com que eu olhasse para ele de uma forma diferente e gritasse cada vez menos. Então, quando a gente começa a fazer esse processo, isso faz com que a gente fique menos estressada, descansando mais, respeitando os nossos limites, o nosso corpo, as mensagens que o nosso corpo nos diz, me conectando de uma forma mais genuína com esse filho. Então, quando eu comecei a olhar para tudo isso, gente, sério, eu não me lembro da última vez que eu gritei com o Lucas. De realmente, assim, perder a paciência. E olha que quando ele começou com 2 anos, 1 ano e 9 meses, ele é uma criança tinhosa, né? Então, por quê? Porque a gente sabe lidar com ele de uma outra forma. Entendendo que ele é uma criança, entendendo as limitações dele, entendendo as coisas que faziam sentido para ele ou não, deixando ele se expressar da maneira dele, sem tentar silenciar essa criança. Então, eu quero dizer aqui para vocês as 3 coisas que eu fiz, que me ajudam, sim,
a não gritar no dia a dia com o Lucas. A primeira, me lembrar de que eu sou a adulta da relação. Que ele é uma criança e quem precisa de ajuda é ele. A minha ajuda. E quem me ajuda? Eu sou adulta e vou buscar outras ferramentas para buscar essa ajuda de autoconhecimento, leituras, terapias, enfim. Minha fé, minha espiritualidade, ok? E isso me abastece. Então, quando eu entendo que ela é uma criança e quem precisa de ajuda é ela, não sou eu, tudo começa a mudar. A gente se responsabiliza por aqueles atos que estão sendo ensinados para aquela criança. E a gente começa a perceber que, opa, peraí, eu tenho que fazer diferente comigo para ensinar diferente para ela. Então, muitas vezes, a gente coloca, como é que é? A carreta na frente dos bois, assim que fala, né? É exatamente sobre isso. Quando a gente começa a perceber que ela é uma criança indefesa, um papel em branco que tá ali absorvendo tudo que ela vê pela frente e colocando em prática na vida dela. Então, quando a gente percebe isso, que nós somos os adultos e que a gente precisa segurar a onda, você fala, opa, cadê a minha responsabilidade? Então, quando eu comecei a ver o olhar dele, né, hiperalerta quando eu falava, com medo, com aquela carinha de medo, nossa, gente, isso corta o coração. Quando você percebe que a criança tá com medo, a criança não tá com medo do cachorro, a criança não tá com medo do trovão, a criança tá com medo de você. Você fala, não, eu sou a mãe dele. Eu quero que ele tenha amor, eu quero que ele tenha qualquer sentimento bom, não medo. Então, quando a gente começa, de fato, a perceber que não é esse o caminho que a gente quer trilhar, a gente sim começa um processo de autoconhecimento. 2. Respira. Sim. Quando você vê que identifica, né, naqueles seus padrões, que você já tá percebendo que aquilo te gatilha, que isso vai acontecer, que nem, por exemplo, o Lucas adora subir em cima da mesa. Filho, não pode subir em cima da mesa. Filho, a mamãe tá sentada na mesa, ó, sentada na cadeira. Eu não sei se de repente, quando a gente fala, vamos sentar à mesa, ele entende que é sentar em cima da mesa. E aí ele vem sentar em cima da mesa. Então pode ser que também esteja havendo aí um problema de comunicação, ok? Mas aí eu falo pra ele, filho, sentar na cadeira, pra gente comer na mesa. A mesa não é um lugar de a gente ficar de pé, é um lugar de a gente comer. Ó, tá vendo? A mamãe e o papai estão sentados à mesa, na cadeira. Então, onde o Lucas vai sentar? Na cadeira. Mas vira e mexe, ele vai lá e sobe na mesa. Vai lá e sobe na mesa. Gente, o Lucas é uma criança do movimento, tá? Depois eu posso fazer uma live sobre isso. Mas ele é uma criança do movimento. E a partir do momento que eu descobri que isso existia, eu comecei a olhar para ele de uma outra forma, entendendo que aquilo era uma necessidade do corpinho dele. Mas mesmo assim, ele precisa entender que em cima da mesa não é o lugar da gente ficar, ok? Não vamos ser negligentes. E aí, chega um momento que eu já falei, 3 vezes, e eu tô fazendo janta, tô com outras demandas, tô com uma aluna me ligando, tô com gente... E aí, o que acontece? Eu respiro... Vou lá e tomo uma atitude. E converso com ele, e tiro ele de cima da mesa e falo novamente. Eu respiro. Eu preciso oxigenar o meu cérebro. Se isso não acontecer, se eu não der uma pausa de 3 segundos que for, é um limite muito tênue. Pra você não gritar, não sair gritando, não sair batendo, não sair enlouquecendo, dando um chilique, uma birra de adulto. Então, respira. Respira. Se você conseguir lembrar, conte até 10. Isso ajuda muito a você não tomar nenhuma decisão que depois você vai se arrepender. Respira.
respira e aí vai lá e toma uma atitude com firmeza, sem violentar a criança, com gentileza, como você gostaria que alguém viesse e tivesse chamando sua atenção. Ah, mas ele faz para me desafiar. Ah, mas não importa porque ele faz. Você vai lá e toma uma atitude de pai e mãe responsável por aquela criança. Depois, você explica para ela o porquê que não é para ela fazer aquilo, por que ela não pode agir dessa forma, se comportar naquele momento daquela forma, tá? Mas é importante a gente respirar. Ajuda a colocar a nossa cabeça no lugar, a oxigenar o cérebro, a se acalmar, porque vai enchendo o copo, né? Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Chega uma hora que transborda e você não pode deixar transbordar. Por isso que é importante a gente se auto-observar. A gente perceber o que está acontecendo com a gente. Perceber quais são os nossos gatilhos. A gente precisa trazer isso para a nossa consciência. Quanto mais a gente tiver consciência, mais a gente consegue mudar os padrões. Se você tá no subconsciente toda hora, ou seja, você faz as coisas, faz e não sabe por que faz, tá totalmente inconsciente, o risco de você gritar, bater, xingar, violentar a criança é muito maior. Porque você está no seu inconsciente, você só tá repetindo as coisas e não sabe nem por quê. E depois se sente culpada por ter feito. Isso é o que acontece com a maioria das mães. Com a maioria das pessoas também. Nas suas relações. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Ela não percebe, ela explode. E aí tem as consequências de explodir. Quando a gente explode com os filhos. Quais são as consequências? Os traumas. Tá? É impossível zerar isso? Não, gente. Porque, infelizmente, ainda nós somos pacientes em recuperação. Mas é possível minimizar os danos. E é para isso que a gente trabalha. Quanto mais cedo você começa a minimizar os danos na vida de uma criança, melhor. Isso quer dizer, meu filho já tem 15 anos. Eu consigo minimizar os danos? Claro que consegue. Tá? Mas entenda que já tem 15 anos construindo. Né? 15 anos construídos de vivências, de experiências, de traumas, que na verdade você não fez diferente porque você não sabia. A partir de agora, você pode estabelecer isso como uma nova conduta. E a partir de lá fazer diferente. A partir de onde você está, fazer diferente. Então, e a terceira coisa que eu quero falar para vocês é conversar com a criança depois do acesso de birra. Depois daquele momento de descontentamento, daquele chilique da criança. Não adianta você sair gritando pela casa, querendo explicar para a criança que ela não pode subir em cima de uma mesa. Ela não vai te ouvir, ela não está te ouvindo. Ela precisa primeiro se expressar com segurança, claro. Ela não vai se bater, não vai bater em você, ela não vai, tá? Não vai se machucar, nem machucar os outros. Mas sim, ela precisa entender que aquele ato tem algumas consequências, né? Que aquele ato, ela tem, é assim como tudo na vida, né? Se você ficar ali, você pode cair, pode quebrar, mas isso você só vai explicar depois do momento dela de birra. Depois que ela estiver estressada, que ela estiver nervosa, que ela colocou tudo aquilo pra fora. Aí depois você explica. E durante esse período, o que eu faço, Gabi? Eu fico perto. Eu fico perto assistindo essa criança. Não é assistindo essa criança com cara de reprovação, de que, ai meu Deus, nossa, coisa feia você tá fazendo, hein? Sabe uma coisa? Agora vem menos, bem menos. Mas sabe uma coisa que sempre vinha na minha cabeça quando meu filho começava a chorar? Que depois eu comecei a perceber que a minha mãe faz. Sabe quando a criança começa a chorar? E aí chega alguém e fala assim, ai, que feio, um menino tão bonito chorando, olha como você tá feio. Gente, quando o Lucas começava a chorar, isso vinha assim, ó, na minha cabeça. E eu falava, nossa, que, 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 foi isso que eu ouvi da minha mãe.
Foi isso que eu ouvi a vida inteira. Que chorar era feio. E como é difícil para mim hoje mostrar as minhas vulnerabilidades. Como é difícil para mim hoje admitir que eu tô cansada e que eu preciso descansar. Que eu tô triste e que eu preciso chorar. Porque eu entendi que chorar era feio. E aí quando meu filho começa a chorar, se ele me permite, eu vou lá e abraço. E eu não permito que ninguém chegue perto dele e fale: ai, que feio, um menino tão bonito chorando. Porque todos nós temos o direito de nos expressar. Com gentileza, né? Protegendo essa criança, né? Não deixando que essa criança se machuque, nem ferindo a integridade de ninguém. Mas o choro de uma criança, por que o choro da criança nos incomoda tanto? Deixa a criança chorar. Por quê? Porque nós não tivemos esse direito respeitado. E quando a gente entende que a gente não teve esse direito respeitado, mas que hoje a gente pode fazer diferente, que a minha criança pode sim ter o direito de chorar, que não é feio, que é humano, que é digno chorar, é digno expressar os seus sentimentos. A gente começa a olhar de uma outra forma, como adultos da relação, cuidando daquela criança de maneira digna, de uma maneira sensata. Porque muitas vezes é isso que acontece, a gente perde a noção de que aquela criança só tem 3 anos, só tem 2 anos, só tem 5 anos, só tem 7 anos. O que são 7 anos? Quantos anos você tem? E mesmo assim você tá aí dando chilique, gritando, berrando, se descabelando, dando murro em parede. E aí a criança não tem o direito de fazer isso? A criança não pode, né, chorar, colocar os seus sentimentos para fora? Mas converse com a criança, ensine qualquer coisa que você tiver que ensinar depois. Ah, mas aí ela não vai saber que é daquilo. Vamos lá, não é depois de 1 hora, tá? É depois que aquele estado de estresse dela passar, e aí você conversa. Depois de 1 hora, vai fazer o menos sentido pra ela, ok? A gente tá batendo um sol aqui, ó. O sol tá começando a entrar dentro de casa. Então entendam que a gente precisa falar com a criança depois. Sim, a criança no final do dia, normalmente, a criança começa a dar uma recapitulada, né? Isso faz parte de um sistema de afirmação, de aprendizagem do cérebro. Mas quando a criança faz alguma coisa, você precisa deixar ela experienciar aquilo, aquela frustração, acompanhar aquilo. O que isso vai gerar para a criança ao longo dos anos? Temperança, que é uma das virtudes que falta muitas vezes em nós. O que é a temperança? É realmente essa habilidade que o ser humano tem de se adaptar mediante o que acontece. Então, acontece alguma coisa, eu me adapto, né? Eu sei esperar, eu dou o tempo que aquela pessoa precisa, eu tenho aquela temperança, aquela paciência, né? E aí isso precisa ser treinado na criança, principalmente até os 3, 4 anos de vida, para que ela lá na frente, então, saber esperar, né? Saber que as coisas não são na hora que ela quer, ter paciência. E isso tudo, vão existir frustrações. E a criança precisa experimentar essas frustrações para que essas habilidades sejam treinadas. Porque se a gente dá tudo que quer, na hora que quer, a vida não vai ser assim. E aí, quando a vida lá no futuro não for assim, o que ela vai fazer quando as coisas não acontecerem do jeito dela? Ela vai dar um chilique. Ela vai dar uma birra. Como ela deveria ter feito ali na infância e não foi permitido que isso acontecesse. Ela não treinou isso. Então, é muito importante que depois a gente converse com essa criança, mas permita sim que ela vivencie esses momentos de frustração. Então, só para recapitular, as 3 atitudes:
foram me lembrar que eu era adulta da situação e responsável por essa criança. A segunda, respirar. Contar até 10 antes de qualquer coisa, antes de gritar, antes de dar um chilique, antes de pensar em qualquer coisa, tá bom? E a terceira, explicar o porquê que não pode, deixar vivenciar a situação e explicar só depois. Isso, gente, fez com que eu ligasse as minhas anteninhas e fez com que eu percebesse que, de fato, existem coisas que só dependem de mim. Na grande maioria das vezes, na educação dos filhos, é assim que funciona. E quando a gente entende isso, a gente começa a perceber que a nossa vida tá mais leve. E ela pode ficar, assim, muito mais leve, se você der o primeiro passo, tá bom? Então é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Eu tô aqui porque, nossa, olha o sol que tá entrando. Casa com sol é uma delícia, né? Mas tem dessas. Então é isso, gente. Queria agradecer por vocês terem ficado aqui até o fim. A todos que passaram por aqui, gratidão. E até a próxima live. Tchau, tchau.